Oi pessoal, tudo bem? Esse vai ser um vídeo para a gente falar sobre uma análise de sobrevivência, mais especificamente sobre uma análise usando o estimador ou a estimativa Kaplan-Meier. Então, a ideia é que hoje a gente fale sobre como calcular essa estimativa Kaplan-Meier no R. E a ideia também é que a gente fale sobre como a gente cria no R um gráfico que é uma curva de sobrevivência. Então, inclusive, eu quero comentar com você que existe mais de uma forma de fazer isso, criar esse gráfico. Cada uma delas tem lá suas vantagens e desvantagens, e eu vou mostrar as principais e as vantagens e desvantagens delas. Eu até tinha começado a gravar esse vídeo direto no R, mas eu senti falta de uma pequena explicação teórica sobre análise de sobrevivência, ainda que o foco não seja ser um vídeo teórico, para isso não ficar tão jogado, isso fazer algum sentido para você. Então vamos lá. A gente faz uma análise de sobrevivência quando a gente está investigando o tempo até um evento, ok? Ela, claro, chama análise de sobrevivência porque tradicionalmente esse evento investigado é morte. Então, por exemplo, tem um determinado grupo de pessoas que tem um câncer grave e eu acompanho essas pessoas ao longo de um período grande de tempo e eu vou avaliando o tempo até o desfecho. Nesse caso, o desfecho escolhido pode ser morte. No entanto, é importante a gente dissociar a ideia de análise de sobrevivência e morte, porque a gente pode usar a análise de sobrevivência para avaliar o tempo até eventos que não sejam morte, inclusive que sejam eventos positivos, coisas boas. Então, por exemplo, a gente pode usar uma base de dados de câncer e ao invés de investigar o tempo até morte, a gente pode investigar o tempo até uma certa recuperação. Teve um exemplo legal também que eu vi na internet, que era investigando tempo até uma aprovação numa prova. Então, por exemplo, trazendo para o nosso contexto, tempo até aprovação no vestibular. Imagina que a pessoa vai fazer o vestibular vários anos até ser aprovada. A gente pode pensar em um curso bem concorrido que leva um tempo para as pessoas serem aprovadas. E a gente pode investigar o tempo até esse evento. Veja, o evento não é uma coisa negativa, não é algo relacionado à morte. Pelo contrário, é uma coisa super positiva passar no vestibular. Aqui, inclusive, a gente também vai trabalhar com um desfecho que não é morte. É um desfecho negativo, mas não é morte. Então, a ideia da análise de sobrevivência é que a gente avalie o tempo até um evento acontecer. É importante já deixar muito claro que só faz sentido fazer uma análise de sobrevivência se a gente tiver um acompanhamento contínuo das pessoas, dos sujeitos experimentais que estão sendo investigados. Não adianta a gente ter, por exemplo, só 2 pontos no tempo. Então já chegou até a mim demanda assim, minha orientadora quer que eu faça uma análise de sobrevivência. E aí as pessoas tinham analisado no momento zero ali, no momento de cadastro do paciente no estudo, e num segundo momento só. Não tem como a gente fazer uma análise de sobrevivência nesse caso. A gente pode fazer outras análises longitudinais, mas não tem como fazer uma análise de sobrevivência, porque as pessoas não foram acompanhadas por um período de forma que elas possam ter tempos diferentes, Se elas só forem avaliadas em 2 momentos, todo mundo vai ter ali um mesmo tempo, não faz muito sentido. Então, vou te explicar melhor essa história de tempo. Então, como eu te falei, a gente faz análise de sobrevivência quando a gente quer investigar ali uma função do tempo até um evento. Então, nesse caso aqui, eu estou imaginando que eu tenho 11 pessoas só na base para facilitar a nossa vida e que esse meu estudo durou ali 7 meses. Então, chegou ali, na verdade, 6 meses e meio. Chegou mais ou menos em 6 meses e meio, o estudo encerrou. Aí eu fui acompanhando essas 11 pessoas e fui acompanhando o tempo até um evento acontecer. Que evento? Qualquer evento. Então, imagina que a primeira pessoa a gente foi acompanhando, ela entrou no estudo, a gente foi acompanhando. Quando chegou ali perto de 4 meses, logo antes de 4 meses, ela apresentou o evento. A segunda pessoa, ela foi acompanhada aí durante todo o período do estudo, esses 6 meses e meio de estudo, e ela não apresentou o evento. Então, ela terminou o estudo, ela teve ali os 6 meses e meio de acompanhamento, mas o evento não aconteceu para ela. A terceira pessoa,
ela foi acompanhada. Quando chegou ali logo antes dos 3 meses, ela saiu do estudo. Isso é o que a gente chama de um dado censurado, a gente tem a perda desse dado. O evento não aconteceu com ela, veja que eu representei de forma diferente, né? Representei o evento como roxo e essa perda de dado aí como um X. Então, o evento não aconteceu com essa pessoa, mas eu perdi o acompanhamento dela ali desde 2 meses e meio, mais ou menos. O que pode ter acontecido com ela? Milhares de coisas. Ela pode ter decidido não participar mais do estudo. De repente, eu estava investigando uma coisa que não era morte e ela morreu, então não aconteceu o evento com ela. Enfim, várias coisas podem ter acontecido, mas esse dado foi perdido nesse ponto, tá? Aí a quarta pessoa apresentou o evento com 4 meses e um pouquinho. A quinta pessoa seguiu, foi acompanhada lindamente, chegou ali em 6 meses. Faltando meio mês para o estudo terminar, a gente perdeu o dado dela. Por exemplo, ela, sei lá, se mudou de cidade e eu não conseguia mais acessá-la, ok? Sexta pessoa apresentou o evento logo que entrou no estudo, então 1 mês e pouco. Sétima pessoa foi apresentar o evento lá perto de 5 meses de estudo. A oitava pessoa terminou o estudo sem apresentar o evento. A nona pessoa seguiu o estudo bonitinho até chegar em 5 meses e pouco, e aí a gente perdeu o dado dela de novo. Ela pode ter morrido, ela pode ter escolhido sair do estudo, enfim, algo aconteceu. A 10ª pessoa seguiu lindamente aí até o final do estudo sem o evento acontecer, e a 11ª pessoa teve o evento aí logo antes dos 4 meses de estudo. Ok? Então, a gente vai imaginar que a gente tem um dado como esse e é isso que a gente vai trabalhar. A gente quer avaliar a curva de sobrevivência, ou seja, como que está se comportando a ocorrência desse evento ao longo do tempo. Que informações a gente teria numa base de dados, por exemplo, desse estudo aqui? A gente teria as 11 pessoas, né? A gente teria nessa base a data de entrada delas no estudo. Aqui eu tô colocando todo mundo começando no mesmo ponto, né? Mas elas poderiam ter entrado no estudo em datas diferentes, meses diferentes. A gente teria a data de entrada no estudo. E aí a gente teria uma data final. Essa data final é a data última de acompanhamento dela. Então, por exemplo, para a primeira pessoa, a gente parou ali o acompanhamento logo antes dos 4 meses, quando o evento aconteceu. Para a segunda pessoa, essa data final seria o final do estudo. Para a terceira pessoa, essa data final seria ali entre 2 e 3 meses, que foi quando a gente perdeu o dado dela, tá? Então, a gente teria uma coluna com a data final. Uma das coisas que a gente vai trabalhar lá é justamente o tempo, ou seja, a diferença entre a data final e a data inicial. E uma outra coluna que a gente teria nessa base é o que a gente tradicionalmente chama de status, que seria se o evento aconteceu ou não aconteceu. Então, por exemplo, para a pessoa 1, o evento aconteceu. A gente tradicionalmente representa isso por 1, esse acontecimento. Para a pessoa 2 e para a pessoa 3, não aconteceu, então a gente representa por 0. Pessoa 4 aconteceu, então para ela o status seria 1. E assim sucessivamente, ok? E é com esse tipo de dado em mãos que a gente vai lá para o R criar um estimador de Kaplan-Meier e plotar uma curva de sobrevivência. Então, vamos lá. Então, temos aqui nosso script, como sempre, tanto o script quanto a base de dados estão disponíveis para download. Também, como sempre, a gente vai começar carregando os pacotes que serão utilizados, então você vai rodar essas 3 linhas. Esse código está dizendo para carregar esses pacotes, caso eles já estejam instalados no seu computador, e caso ainda não estejam, esse código vai fazer eles serem instalados e então carregados. Lembrando que esse não é um vídeo para você que é completamente iniciante em R. Se você está começando em R, eu recomendo que você pare esse vídeo aqui e assista aos primeiros vídeos da playlist de R, em que eu explico com calma como instalar e carregar pacote, como ler base de dados, como selecionar o seu diretório de trabalho. Nesse vídeo, eu estou assumindo que você tem esse conhecimento básico, ok? Então, carregamos a nossa base de dados. Já estou com o diretório de trabalho adequado selecionado. E a gente vai usar aqui uma base de dados que eu chamei de análise e sobrevivência e ela está em Excel. Já te aviso que quando você for clicar para baixar, ele vai dar a opção de puxar em CSV.
você vai ter que baixar em Excel para não dar erro, tá bom? Senão, às vezes, ele dá problemas ali com acento, com separador de decimal, enfim. Então, como eu coloquei ela em Excel, você tem que baixar ela em Excel. Ok. Essa base de dados que a gente vai usar, ela não é minha, não fui eu que criei, eu simplesmente adaptei uma base de dados existente de um estudo real, que é uma base de dados chamada Diabetic, que vem desse pacote Survival. Se a gente quiser saber sobre essa base, a gente pode botar uma interrogação aqui, e a gente tem a descrição do estudo e da base em si, né? Então, ele está explicando aqui quais são as variáveis e tal. E aqui ele explica os detalhes dessa base. Então, basicamente, o que a gente tem aqui são 197 pacientes, que são pacientes com uma retinopatia diabética de alto risco. E esses pacientes participaram de um estudo em que eles eram randomizados para um tratamento com laser. E randomizados de que forma? Na verdade, todo mundo recebeu o tratamento com laser, só que um dos olhos das pessoas recebeu esse tratamento com laser e o outro olho não recebeu o tratamento. Depois desse tratamento, as pessoas foram acompanhadas por um período de tempo e se investigou o tempo até a ocorrência de um evento. Nesse caso, no caso dessa base, e essa foi a razão pela qual eu escolhi ela, a gente não está trabalhando com morte como sendo o evento. Qual é o evento que está sendo investigado? O evento aqui é cegueira. Então, eles criaram um critério, basicamente eles fizeram um tratamento ali nos olhos da pessoa, lembrando que um olho recebeu o tratamento, o outro não recebeu o tratamento, mas então as pessoas foram tratadas, e elas foram acompanhadas por um período de tempo. E o que se observou ali, o que se investigou é quanto tempo levaria, se é que ia acontecer, para essas pessoas desenvolverem cegueira naqueles olhos, tanto no tratado quanto no não tratado, tá? Então, aqui a gente está investigando tempo até cegueira. Esse é o nosso evento. E ele ainda deixa bem claro aqui que a censura, né, o censoring aí, pode ter sido causado por morte, por saída da pessoa ou pelo fim do estudo. Ou seja, como aqui o nosso evento de interesse era cegueira, caso a pessoa tenha morrido, o evento não aconteceu com ela. A gente perdeu a informação dela, ela sai do estudo, claro, né? Mas o evento não aconteceu, tá? Ela pode ter escolhido sair do estudo, né, que é o dropout, por qualquer motivo que seja, ou o estudo pode ter acabado, ok? Eu fiz algumas modificações nessa base só para a gente ter alguma facilidade. Então, na verdade, eu traduzi alguns nomes para a gente trabalhar com valores traduzidos, mas eu também mudei a base pelo seguinte: na base original a gente já tem o tempo calculado. E eu fiquei pensando muito que na vida real a gente raramente tem o tempo. A gente tem a data de entrada no estudo, a data de encerramento ali, a data final para aquele paciente, mas raramente a gente tem o tempo calculado já, a menos que a gente esteja trabalhando com uma base como essa, né, que já é feita para isso. Então, em cima dessa base, eu criei uma data de início, igual para todo mundo, para facilitar a minha vida de criação da data aí. E eu criei uma data final. Para a gente ter que calcular esse tempo, a gente vai calcular aqui o tempo em dias, ok? Então vamos lá, vou deixar isso aqui comentado, ó, para não atrapalhar. Então a gente vai começar lendo essa base que está em Excel, portanto a gente vai usar a função read Excel do pacote read Excel. Ela chama análise de sobrevivência e eu vou salvar como dados. Rodando isso, a gente vê aqui a base bem bonitinha, ó. Então, eu tenho a identificação do sujeito, o tipo de laser que foi usado. Inclusive, inicialmente, eu tinha pensado em trabalhar com tipo de laser. Só que depois eu vi que o tipo de laser não era muito legal da gente trabalhar, porque ele é 100% relacionado com a idade. Então, pessoas mais jovens usaram esse tipo, pessoas mais velhas usaram esse outro tipo. Então, a gente não vai trabalhar com o tipo de laser. A gente tem a idade das pessoas, a gente tem o olho que foi tratado ou não, né? Então, por exemplo, para pessoa aqui do ID5, tem 28 anos, né? Obviamente as idades são iguais. O olho esquerdo não foi tratado, o olho direito foi tratado. Aqui tem também o score de risco, que varia de olho para olho, que seria o quanto existe de risco para essa pessoa desenvolver cegueira. A gente tem aqui na base a variável status, que já está como 0 e 1.
Então, pessoas que desenvolveram cegueira ficaram aqui com o status 1. Pessoas que não desenvolveram cegueira, ou seja, terminaram o estudo sem cegueira ou saíram do estudo antes do fim dele, sem ter desenvolvido cegueira, receberam aqui o valor 0, ok? A gente tem aqui a data inicial, coloquei aqui 28 de fevereiro de 76, porque esse estudo aqui ó, é de 76, eu acho. E a data final aqui foi calculada com base ali no que já tinha na base original, tá bom? Então, a gente tem aqui data inicial, data final. Primeira coisa que a gente vai fazer é rodar um glimpse desses dados para garantir que as coisas foram lidas corretamente. Você vai ver que o ID foi lido como double, então ele está entendendo que é um número, na verdade não é, seria uma variável categórica, né, de identificação, mas a gente vai superar porque, afinal de contas, a gente não vai usar essa informação. Aí a gente tem aqui o laser, que foi identificado como character, variável de texto. Deveria ser uma variável categórica, então a gente deveria ter ele aqui na base como factor, a gente vai mudar isso. O mesmo vale para olho e tratamento, que também estão como character. A idade está como DBL, variável numérica, tudo certo. O risco, aqui a gente pode pensar nele como numérico mesmo. O status está como numérico, isso não é um problema para a gente, precisa de fato estar como numérico para a gente colocar na função. E a gente tem as datas, e isso nem sempre acontece na nossa vida, mas nesse caso deu certo, elas foram lidas como DTTM. Isso aqui é o símbolo para date time, então elas foram entendidas de fato como uma data. Se elas não tiverem sido lidas como data, a gente vai ter que explicar que é uma data, então colocar ali, usar uma função do R que chama asDate. Não vamos ter que nos preocupar com isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o tempo, tá? Como que a gente pode calcular o tempo? Eu vou até colocar aqui, ó. A gente pode usar uma função que chama difftime, ou seja, a diferença entre tempos, né? Então, eu vou pegar aqui primeiro o data final e o segundo, que é para subtrair, para fazer essa diferença, seria o data inicial. E aí, veja que dá uns números muito doidos. Por quê? Porque ele está calculando automaticamente essa diferença em segundos. O que é uma grande loucura, porque a gente nem tem essa precisão. Então, o que a gente vai fazer é colocar aqui que a gente quer que a unidade seja days. Inclusive, eu queria trabalhar com meses, mas meses é muito chato. A gente não tem a opção de colocar aqui months, mas eu adoraria. Ó, ele dá problema. Enfim, tudo bem, trabalhar com dias vai dar certo também, ó. Aí ficou uma coisa mais coerente. Teve gente que, ó, foi 29 dias, 0 dias, enfim. E a gente vai salvar isso como dado cifrão tempo. Vou até rodar aqui deixa eu jogar units para baixo. Eu vou rodar o glimpse de novo. Ó, se a gente roda aqui o glimpse, dá para perceber o seguinte, que ele tratou o tempo aqui como duration. Então, ele não tá como variável numérica, tanto é que aparece aqui, ó, days, days, days. Não é o que a gente quer, então eu vou pegar tudo isso e botar dentro de uma função asNumeric, para transformar de fato em variável numérica. Então, agora sim, ó, tá vendo? Se manteve, era 1339, 127, tá igualzinho, só que deixou de ter 1277, né? Só que deixou de ter o days escrito. Então, beleza. Aí, outra coisa que eu fiz foi transformar em fator aquelas variáveis que eu queria. Então, ó, coluna 1, coluna 2, eu quero transformar 3, 4 e 5, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, quero que as colunas 2, 4 e 5 sejam transformadas em fator. A gente põe essa vírgula para indicar que a gente quer que isso valha para todas as linhas. Se a gente quiser selecionar só algumas linhas, a gente indicaria elas antes dessa vírgula. Então, aqui, ó, lapply, que a gente vai aplicar para mais de uma coluna, factor. Rodando isso, a gente vê aqui que ficou factor, 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 tudo lindo, tudo certo, sucesso absoluto. Então, vamos lá, vamos finalmente fazer a nossa análise de sobrevivência. A gente vai começar, então, fazendo Kaplan-Meier. Inclusive, sim, eu já sei que vocês vão me pedir outros modelos. Eu entendo um pouco de análise de sobrevivência, mas eu não entendo super de análise de sobrevivência. Então, eu vou fazer aqui Kaplan-Meier e as respectivas curvas bonitinhas. A gente vai falar hoje também do LogRank, que é um teste para comparar curvas, tudo não paramétrico.
E eu vou gravar um vídeo falando sobre regressão de Cox, mas meio que vai parar aí a parte de análise de sobrevivência, tá bom? Muito mais que isso, são coisas que eu poderia falar besteira, pelo menos nesse momento da minha vida. Então, vamos lá. O estimador Kaplan-Meier, para a gente calcular isso, a gente tem que usar uma função que chama SURVFIT, que vem do pacote Survival, tá? Inclusive, eu vou até escrever aqui, ó, Survival, : porque tem tanto pacote com nome parecido que dá medo que isso dê errado. Aqui dentro, a gente tem que escrever uma fórmula que não é óbvia, pelo menos eu não acho, que é uma fórmula que começa com surv. Esse surv tem letra maiúscula, sim, tá? E a gente coloca aqui o tempo e o status. E tem que ser nessa ordem, tá? E os dois tem que estar numéricos, então. Tem que vir primeiro o tempo, depois o status. Lembrando que no status, obrigatoriamente, 0 é não aconteceu o evento, 1 é aconteceu o evento. E aqui a gente não quer curvas de acordo com nenhuma variável, tal, então a gente vai colocar aqui 1, para fazer o modelo mais simples, que é sem pensar em grupos. E aqui a gente vai dizer que a data, né, os dados chamam dados. Vou salvar isso aqui, eu salvei como EKM, porque eu pensei em estimador Kaplan-Meier, tá? Mas aí você salva com o nome que você quiser. Se a gente rodar o EKM em si, vai aparecer aqui pra gente algumas informações importantes. Então, ele conta o N total, então tem 394 pessoas no total, 155 eventos aconteceram, e aqui você vai ver que no nosso caso, isso tá com os NAs, pode parecer uma coisa estranha. O que tá rolando aqui? Nessa mediana, apareceria o tempo que levou para 50% da nossa amostra, metade da nossa amostra sofrer o evento. Só que no nosso caso, a mediana não vai ser calculada porque isso nunca aconteceu. Então, veja que no período de acompanhamento de 394 pessoas, só aconteceu 155 eventos, ou seja, não chegou à metade. Por isso que a gente não tem a mediana. Se tivesse, sei lá, e a mediana fosse 1.800, o que isso significaria? Que levou 1.800 dias, já que essa é a nossa unidade de medida de tempo, nessa base, né? Levou 1.800 dias para que metade da amostra tenha apresentado o evento, ok? Além disso, eu gosto muito de rodar essa summary EKM para entender o que está acontecendo. Vou te explicar. O que a gente tem aqui? A gente tem essa tabelona e a gente tem sempre aqui o tempo, tá vendo? Em dias, no nosso caso. Esse N-risk é a quantidade de pessoas que estavam em risco, ou seja, a quantidade de pessoas que poderiam vir a desenvolver o evento. O N-event é justamente a quantidade de pessoas que apresentaram o evento. O survival é a probabilidade de sobrevivência, ou seja, de não ter apresentado esse evento nesse ponto. Então, veja que aqui, no momento 0, 3 pessoas apresentaram o evento de 394. Então, a probabilidade de sobrevivência nesse ponto, a probabilidade de não ter desenvolvido o evento é de 99,2%, tá? Aí a gente tem aqui um erro padrão e um certo intervalo de confiança calculado para essa probabilidade de sobrevivência. E a gente tem isso para tudo. O que eu quero te mostrar, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso mais pra frente. Acho que, ó, aqui fica mais fácil, quando vai chegando mais no final do estudo. Se a gente olhar aqui, né, no final do estudo, dia 1796, a gente tem 59 pessoas em risco. Ou seja, ainda tem 59 pessoas que fazem parte do estudo e que podem vir a desenvolver, né, apresentar o evento. Uma pessoa apresentou esse evento. Né? Então, a gente tem aqui a probabilidade de sobrevivência calculada ali de 55,8%. No entanto, no momento seguinte, a gente só tem 52 pessoas em risco. Por quê? Se só uma apresentou o evento, não era para cair para 58? Era. O que aconteceu nesse intervalo? Se aqui caiu 7 e deveria cair um só, é porque as outras 6 pessoas saíram do estudo por alguma outra razão. Então, são dados que foram perdidos, foram censurados. A pessoa pode ter sido um dropout, ela escolheu sair, pode ser que ela tenha morrido, tá? Mas algo aconteceu. Daqui para cá, a mesma coisa, tá? Então, a gente sempre vai ter esses dados censurados. Bom, então vamos colocar isso numa curva para a gente entender melhor essa história.
E aqui entra a grande questão, tem muitas opções para a gente construir essa curva de sobrevivência. Eu acho que cada uma delas tem lá suas vantagens e desvantagens. Eu vou mostrar aqui a minha favorita, que é a que vem desse pacote GG Fortify. Mas já tô prevendo que não vai ser favorita de vocês, porque essa opção não faz uma coisa chamada tabela de risco. As outras fazem. Por que eu gostei mais dessa? Eu nem sei direito explicar. Acho que é porque ela conversa muito bem com o ggplot, o que não é o caso para algumas outras opções. Para usar essa GG Fortify, a gente usa aqui uma função chamada autoplot e põe simplesmente aqui o EKM. Pronto, tá feita a análise de sobrevivência, tá feita a curva, tá? Então vamos entender ela aqui bonitinha. Cada vez que a gente tem aqui uma queda, a gente tem o evento acontecendo, tá? Então a gente tem ali a queda da probabilidade de sobrevivência. Outra coisa que eu quero te mostrar, né? Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui no meu esqueminha. Aqui no meu esqueminha não, né? Na tabela que eles criaram para mim. Tá vendo? Ó, aqui 3 pessoas apresentaram, então teve uma quedinha. Aqui 15 pessoas apresentaram, a gente teve uma queda ali de quase 5%, ó, uma quedona, né? Aí seguiu o tempo, a gente tem mais uma queda. Aí seguiu o tempo, a gente tem mais uma queda. E assim sucessivamente, porque os eventos vão acontecendo. Agora, uma outra coisa que a gente consegue enxergar aqui nesse gráfico é justamente as censuras, as perdas de dados. Então, pode ver que ele coloca aqui uma espécie de cruzinha, tá vendo? Essa cruzinha tá indicando pra gente que nesse ponto a gente teve censura, a gente teve perda de dados. Fica mais óbvio aqui no final, como eu tinha comentado com vocês, ó. A gente foi tendo perda de dado, perda de dado, perda de dado, perda de dado, tá? Então, as pessoas foram saindo do estudo sem que o evento fosse acontecendo. Pode ver que a linha se mantém aqui reta, ou seja, a probabilidade de sobrevivência não caiu. O que significa que não aconteceu evento nesse período. Mas a gente foi tendo perda de participantes e essas cruzinhas estão indicando isso, ok? O que mais a gente pode fazer nesse gráfico? Aqui já tá por padrão esse sensor true, tá? Mas então essas cruzinhas estão por padrão. Se você quisesse tirá-las, o que eu não recomendo, você colocaria sensor false, mas deixa o true aí. Eu fiz algumas outras modificações estéticas, então eu mudei aqui, eu fiz o serve color para ser um azulzinho, shaded blue. Ó, já achei que ficou legal. Eu também mudei para a censura ficar da mesma cor, esse mesmo shaded blue aqui, eu nem sei se fala assim mesmo. Para ficar da mesma cor. Então, veja que se a gente deixar de uma cor diferente, né, fica bem mais visível onde teve censura, mas eu escolhi deixar aí da mesma cor, tá bom? A gente consegue mexer também aqui no alfa, ou seja, na transparência desse intervalo de confiança. Mas acho que o 0,3 já era o padrão, viu? Nem precisava ter mexido nisso. Vamos deixar mais enxuto. Outras coisas que eu mexi aqui, vocês sabem, eu odeio esse fundo cinza, então eu já botei aqui um black and white. E veja que eu fiz isso com linguagem ggplot. Adicionei um mais e adicionei team black and white. Ó, já ficou mais clean. Outra coisa que eu acho hiper importante a gente fazer aqui é colocar o eixo começando no 0, porque senão a gente dá uma impressão muito errada de que no final o evento tinha acontecido com quase todo mundo, porque a curva está chegando no final do gráfico. Então, eu sempre mexo nisso, a gente faz isso pelo chord Cartesian, aí a gente coloca aqui, ó, limite do y é 0, 1. Ou seja, começa no 0, vai até 1, que seria o 100%. Ó, já melhorou bem. Vendo esse gráfico, a gente já pensa, não, tudo bem, o evento aconteceu com menos de 50% das pessoas ao longo do tempo, né? Eu também mudei os títulos, então a gente faz isso com o Labs aqui, igualzinho a gente faz no ggplot. No Y, eu chamei de probabilidade de sobrevivência. Aqui eu coloquei probabilidade de sobrevivência, eu nem sei se esse é o melhor título, para ser sincera, né? Porque sobrevivência dá muito uma impressão de morte, né? Sendo que aqui seria, enfim, né? De não ter cegueira, mas ok. E o X é o tempo, e aqui é absolutamente fundamental colocar qual unidade de medida que esse tempo está.
Olha como já ficou legal. E aí, uma outra coisa que eu tinha feito foi mexer nas distâncias. Na verdade, eu até gostei do jeito que ele colocou, mas eu quis te mostrar como você modificaria. Então, aqui eu falei, olha, eu quero que os breaks comecem no 0, vão até 2.250 a cada 250. Então, fazendo isso, ó, eu adicionei mais breaks aqui para, de repente, facilitar a interpretação, ok? E aqui está a nossa linda curva de sobrevivência. Eu acho ela bem já legal, assim, bem interessante, tá? Ok. A nossa próxima opção seria fazer com um pacote que chama Serve Miner e usando uma função dele que chama GG Serve Plot. E aqui bastaria a gente colocar aqui o EKM e ele cria esse gráfico. Eu, particularmente, já não acho tão bonito, assim, de cara, né, o padrão dele aqui. Então, a gente tem que fazer algumas modificações. O confint, por padrão, já é true, né, mas lembrando que você poderia tirar, botar false, mas nunca recomendo que você faça isso. Outras coisas que a gente consegue mexer aqui. Eu mudaria já o GG Theme, né? Ou seja, o tema, para colocar aquele black and white, ó, já ficou bem mais legalzinho na minha visão de mundo. A gente pode também mexer aqui com esse break time by, a gente consegue adicionar mais quebras, então eu tô falando, ó, coloque de 250 em 250, para ficar igual ao de cima. A gente também consegue mexer nos títulos do eixo X e do eixo Y, coloquei idênticos aos lá de cima. Então, probabilidade de sobrevivência e tempo em dias. Até aí tá tudo legal. Outra coisa que a gente poderia fazer é adicionar a linha que indica a mediana, ou seja, a linha que indica o ponto de 50%. Vou rodar só para você ver que ele vai dar um erro no nosso caso. Ele tá falando assim, ó, median survival not reached. Por quê? Porque a gente nunca, ao longo do estudo aqui, pelo menos, a gente não observou cegueira em 50% das pessoas, que seria a mediana de sobrevivência. Portanto, a gente não tem isso, mas se a gente tivesse, traçaria uma linha aqui indicando o ponto em que 50% das pessoas apresentaram o evento, tá? Esse HV é para dizer que a gente quer que essa linha seja traçada, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, sei lá, vamos pegar aqui 75, ele colocaria aqui e aqui, tá vendo? Ele faria assim. E aí, deixa eu só ver o que mais. Eu queria trocar aqui também esse Legend Title e Legend Labs. Vou te mostrar como é que fica aqui. Então, deixar aqui organizadinho. Eu troquei aqui para todos, tá vendo? Ao invés de all. E eu tirei o Legend Title, tá vendo? Antes ali tava, acho que Strata, né? Isso. Eu não queria nada escrito, eu tirei. Então, botei assim, sumiu. Inclusive, acho que eu poderia botar aqui null, que ele ficaria sem espacinho. Não, foi pior. Então, vamos deixar daquele jeito, ó. Pronto. Até aqui tá ok, e provavelmente você tá pensando, porque eu estaria pensando também, mas tá muito igual àquele anterior, né? Porque aquele anterior me parece até mais fácil. Eu estou de acordo, eu concordo com isso. No entanto, esse pacote ele tem uma vantagem, que é essa eu tenho que realmente dar o braço a torcer, que é ele adiciona uma tabela de risco. Como a gente faz isso? Colocando aqui, ó, risk table igual a true. Isso aqui já vai adicionar a tabela de risco pra gente. O que seria a tabela de risco, Fernanda? Seria assim, a cada ponto aqui do gráfico, ele conta pra gente quantas pessoas estavam em risco, tá? E isso aqui tá linkado a isso. Se eu aumento as quantidades aqui de divisões, né, de marcações, vai aumentar aqui embaixo também. Mas você talvez já esteja vendo a minha grande implicância com esse pacote. Ele, pelo menos no meu computador, e pelo jeito isso não acontece com todo mundo, porque eu vi um monte de vídeo, de tutorial, e isso não acontece com as outras pessoas, é comigo. Ele não alinha. Então aqui, ó, tá vendo? Tinha que estar alinhado aqui. Tá quase alinhado nesse caso, mas não tá muito alinhado, ó. Se a gente fecha aqui, dá pra ver que não tá alinhado. Inclusive, vou até tirar isso aqui pra mostrar que piora. Se eu tiro isso aqui, aliás, deixa eu deixar só comentado, né? Mais inteligente.
fica ainda mais desalinhado. Cadê? Ó, dá pra perceber? Eu espero que você não esteja vendo esse vídeo e pensando que não tem nenhum desalinhamento aqui, que eu tô imaginando isso, tá? Não tô, juro. Então, a gente tem essa questão aí, que eu odeio, mas tudo bem. Outras coisas que a gente consegue arrumar, e aí tem vários outros ajustes para fazer aqui. A gente pode... Vou copiar e colar tudo aqui, aí eu vou te mostrando um por um o que essas coisas fazem. Cadê o Risk Table? Eu mudei aqui, tirei de Number at Risk, coloquei quantidade em risco. Outra coisa que eu fiz foi aqui onde tá True, eu troquei por esse ABS underline PCT. Porque olha que legal, deixa eu deixar só esses dois comentados para eles não acontecerem ainda. Olha que legal, quando a gente faz isso... Ele mostra aqui tanto a quantidade de pessoas em risco quanto a porcentagem disso. Então, por exemplo, a gente sabe que no final do estudo só tem 28 pessoas em risco, que seria 7% do que começou, tá? Ajustes outros que eu fiz. Diminuí a fonte, porque tava gigantesco, né? Aí também tava difícil da gente enxergar. E o último ajuste que eu fiz, que foi o que me salvou, me deu um pouco de paz, eu coloquei isso aqui, ó, Risk Table White Text False. Por quê? Isso vai tirar esse texto todo colorido ali e vai simplesmente colocar um quadradinho colorido. E aí, a função funciona, pelo menos no meu computador aqui, funciona de forma que fique perfeitamente alinhado, tá? Então, bonitinho. E eu sei que você pode estar achando que eu tô exagerando ali com o desalinhamento, mas é que todos é uma palavra pequena, então eu não tava desalinhando tanto. Mas a depender da palavra, tava desalinhando muito, quer ver? Vou aquelas que quer provar que tem alguma razão nisso, né? Então, sei lá, vamos colocar aqui, ó, grupo controle. Tá vendo como desalinha muito? Ó, aí a gente perdeu a comparação, né? Então, aqui vou voltar para total ou todos, e aqui eu vou tirar Risk Table, vou deixar assim, beleza? Acho que foi tudo isso que eu fiz, que eu não tinha feito mais nada de ajuste além disso. Beleza, então eu acho esse legal, porque ele tem essa tabela de risco, né, que os outros não têm. A última opção seria usar a função ggservefit do pacote gservefit. E aqui também é só botar o Kaplan-Meier que ele já cria. O cara que desenvolve... Aliás, os caras que desenvolvem tanto essa função aqui quanto essa função são caras que fazem outros pacotes e funções que eu gosto super. Então, o que criou essa aqui é o que desenvolve o pacote RStatics, que vocês sabem que eu sou muito fã desse pacote, né? E aqui... é o Daniel, que eu não lembro agora qual pacote dele que eu uso, mas tem algum que é muito interessante, assim. Aí, o que a gente vai fazer? Primeiro, posso mudar a cor. Aí, aqui a gente bota Color Shaded Blue. Opa, que eu botei um maisinho, né? Aí ele não gostou. A gente pode ir adicionando coisas com funções que chamam add alguma coisa, né? Então, por exemplo, a gente pode adicionar o Sensor Mark, que é aquela censura. De novo, vou botar a mesma cor aqui, ó, Shaded Blue. A gente pode também adicionar o Confidence Interval, né, porque fica estranho mesmo, sem intervalo de confiança, ó, Shaded Blue de novo. A gente pode mudar os títulos dos eixos exatamente como a gente faria ali no ggplot, portanto, aqui, ó, com esse tempo, probabilidade, ó, ficou legalzinho. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é adicionar essa Scale ggservefit, que é uma funçãozinha bem interessante, porque ela já coloca aqui sendo o começo 0 e o máximo 100, já transforma em porcentagem. Acho isso bem legal. Outra coisa que a gente pode mexer aqui também dentro é nesse intervalo. Então, por exemplo, se aqui eu falo, não, quero que aconteça de 250 em 250, como eu fiz nos gráficos anteriores. Aqui eu vou dizer que o scales do x é um break que começa no 0, vai até 2250 a cada 250. Repare como muda, ó. Outra coisa que eu fiz aqui foi adicionar ela. E aqui, parabéns para o Daniel, não tem desalinhamento.
a gente pode adicionar a nossa Risk Table. E particularmente eu acho essa Risk Table mais completa. Ó, ele mostra aqui tanto at risk, então pessoas em risco, quanto a quantidade de eventos em cada ponto do gráfico que a gente decidiu colocar, né? Lembrando que se você aumenta aqui, então, por exemplo, muda aqui para 100, vai ficar mais pontos no gráfico e mais coisas na tabela. Só começa a ficar uma grande loucura aí, né? Então, vamos deixar assim. Outra coisa que eu mudei aqui dentro foi esse stats label, porque obviamente a gente está construindo em português, não queria que fosse at risk and events, eu queria que fosse em risco e eventos, ok? E uma última coisa que eu mexi foi que eu tava incomodada com o tamanho desse texto, achei muito grande. Então, a gente consegue isso mexendo aqui em tema e dizendo que o Axis Titles, Axis Title, eu quero um element text com tamanho 11, então deixei mais ajustadinho, ó, vai ficar bem melhor, na minha opinião. E outra coisa que estava me incomodando, assim, tirando o meu sono com esse gráfico, é o quão coladas essas informações estavam, eu não gostei. Então, eu dei um espaço, adicionei uma margem aqui. Então, aí eu peguei, falei, olha, o título do X, eu quero que você, no texto, adicione uma margem, aí escreve margem de novo. E aqui, ele até mostra para você, ó, que é top, right, bottom and left. Eu sei que meio que o padrão é 5, tá? Pro ggplot. E eu queria que a bottom, a de baixo, fosse maior. Então, o que que eu fiz? Coloquei ela sendo 15 e o resto sendo 5. Então, eu fiz 5, 5, 15, 5. Opa. E, tadã! Eu achei que ficou legal, tá? Ah, sim, ainda poderia, coloquei aqui esse código, no entanto, no nosso gráfico não vai fazer diferença, mas se a gente quiser colocar aquela linha indicando a mediana, a gente adicionaria, colocaria esse add quantile. E aqui, ó, coloquei que o valor do y é meio. Ele não vai nada aparecer porque, afinal de contas, a gente nunca chegou nesse 0,5. Mas a gente poderia colocar, sei lá, 0,7, vamos ver. Ó, aí ele mostra a linhazinha no 0,7. Vou deixar o 0,5, que é o padrão dos gráficos, mas saiba que tem essa possibilidade. Bom, tendo entendido todas as nossas opções de visualização da curva de sobrevivência, a gente pode agora falar sobre, e se a gente quiser comparar as curvas de sobrevivência de dois grupos? Então, a gente vai ver como criar essa figura, né, com as curvas dos dois grupos e como fazer um teste que compara essas curvas, que é um teste chamado de log-rank. Então, agora essa segunda parte é sobre isso. A gente vai aqui para o exemplo comparar as curvas de acordo com o tratamento. Eu vou até copiar para te mostrar o seguinte, a gente vai usar exatamente a mesma estrutura aqui. A diferença é que antes eu coloquei 1 ali, porque a gente não queria colocar nenhuma variável previsora, e aqui eu vou colocar tratamento, que é aquela variável da base que define se a pessoa foi tratada ou não. Outra coisa que a gente vai fazer aqui, eu mudei o nome, então ao invés de chamar só EKM, eu coloquei EKM-TRT, só para dizer que era de treatment, né, de tratamento. Ok, então se a gente roda isso aqui, a gente fica com... Vou até rodar aqui o objeto EKM-TRT para vocês verem. Ele vai criar aí uma contagem de eventos para o grupo que não foi tratado e para o grupo que foi tratado. Então, veja que ele coloca aqui que a gente tem 197 olhos não tratados, 197 olhos tratados. Dos não tratados, a gente teve 101 eventos, lembrando que nosso evento é a ocorrência de cegueira. Enquanto que no grupo tratado a gente teve 54 eventos. Parece aqui ser bem menos, né? Observe que para o grupo não tratado, ele mostra aqui um valor de mediana e ele mostra um intervalo de confiança 95% para essa mediana. O que seria essa mediana? O tempo necessário para que 50% das pessoas em risco naquele grupo apresentem o evento. Então, veja que aqui, essa mediana de tempo foi 1.308 dias, ou seja, esse foi o tempo que levou para que o evento acontecesse com metade das pessoas desse grupo. Ou seja, esse foi o tempo da probabilidade de sobrevivência 50%. E aí ele calcula um intervalo de confiança para esse tempo, nesse caso aí,
o limite inferior de 1.065 dias e o limite superior de 1.855 dias. Veja que para o tratamento sim, tudo está com NA, como já estava no exemplo anterior. Por quê? Porque esse 50% nunca foi atingido. Veja que só aconteceram 54 eventos em 197 pessoas em risco. Então, nunca se atingiu a metade, que seria bem perto de 100, né? Por isso que a gente não tem a mediana para ele. Se a gente rodar esse summary, a gente vê aquela tabela completona ali de risco e momento para os dois grupos. Então, a gente começa aqui com a tabela para o tratamento não, quantidade de pessoas em risco, quantidade de eventos em cada momento e, portanto, a probabilidade de sobrevivência. E a mesma coisa para o tratamento sim, tá? Então, a gente consegue ter acesso a essa tabela mais detalhadinha. E aí, acho que as duas partes mais importantes são a gente fazer as comparações entre as curvas e a gente visualizar essas curvas. Para fazer a comparação entre as curvas, a gente usa uma função que chama SurvDiff, que vem justamente do pacote Survival. E aqui a gente vai basicamente colocar isso aqui, ó. Isso aqui, essa estrutura vai ser colocada aqui dentro. Então, a mesma estrutura que a gente usou para construir ali o estimador Kaplan-Meier. A diferença, a adição aqui é que a gente vai colocar que o ρ é zero. Fernanda, por que você colocou que o ρ é zero? Porque quando a gente coloca que o ρ é zero, ele faz o teste log-rank, que é a mesma coisa que esse teste mental, eu não sei falar esse nome não. Então, aqui a gente está fazendo o teste log-rank. Fernanda, como que você sabe disso? Porque eu li a documentação do pacote. Então, se eu colocar aqui, ó, interrogação, SurvDiff, ele vai abrir o help, né, a ajuda da função. E você vai perceber que em algum lugar aqui, ó, ele fala assim, quando você coloca o ρ igual a zero, esse é o teste log-rank, ou esse outro nome aí, mental hazel. E quando você coloca ρ igual a 1, ele faz o teste, que é essa modificação de Peto e Peto do Guerin-Wilcoxon, tá? E aí ele faz toda uma discussão aqui sobre esses testes diferentes, a gente tem aqui as referências, mas a gente vai fazer o teste clássico, que basicamente todos os artigos reportam, que é justamente o log-rank. Então, por isso que a gente deixou o ρ igual a zero. E aqui ele vai mostrar pra gente justamente, né, quantas pessoas estavam em risco, N total de cada grupo, quantos eventos foram observados, qual seria o valor esperado de evento, a quantidade esperada de evento, né, considerando ali as diferenças entre grupos. E ele faz aqui basicamente uma lógica parecida com o Q quadrado, ele está fazendo aí basicamente um Q quadrado dessas comparações. E aí a gente tem aqui um valor, o resultado do teste, tem aqui um valor de Q quadrado desse teste, um valor de grau de liberdade para esse teste e o valor de P. Esse valor de P aqui está em notação científica, mas ele é um valor de P bem menor que 0,05, né? Ele seria aqui 0,12345... 2. Então, 6 casas depois da vírgula, ou seja, um número bem menor que 0,05. Portanto, a gente tem um teste que é estatisticamente significativo, um valor de P menor que nosso nível de significância. Portanto, o que a gente tem aqui é uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos, ok? Então, a gente já sabe que o grupo tratado e não tratado, eles são grupos que diferem. A gente vai agora olhar com calma para essas curvas para entender como que essa diferença se dá. Então, qual deles está tendo uma probabilidade maior de sobrevivência ao longo do tempo. E lembrando que aqui a gente está vendo o efeito de uma única variável, que é o tratamento. A gente poderia ver também, será que a idade do paciente tem um impacto nisso, assim como o tratamento? Ou talvez até pensando em colocar a idade como uma variável de controle. A gente poderia também pensar, será que o risco tem um impacto? O risco funciona aí como uma variável de controle? Porque lembra que na nossa base tinha um score de risco de cegueira, então a gente poderia adicionar isso. Isso tudo a gente vai fazer numa análise de sobrevivência que é a regressão de Cox. Então, por enquanto, a gente vai só comparar de acordo com uma única variável independente, aí nesse caso, tratado ou não tratado, ok? Então, aqui, basicamente, o que a gente vai fazer é usar as mesmas coisas que a gente já fez. Então, eu vou até copiar e colar e fazer alguns ajustes para você perceber que é basicamente a mesma coisa.
Vou colocar aqui, aí tem uns outros ajustes que eu fiz, obviamente, né? Então, a gente troca aqui para EKR Treatment, tá? O que a gente vai mudar? Aqui a cor eu tinha colocado como sendo Shaded Blue, né? Esse azulzinho. Só que agora eu quero que varie de acordo com o grupo. Então, eu vou colocar aqui que o Serve Color é Strata, ou seja, para ele atribuir a cor de acordo com o grupo. E aqui o Sensor Color também. Eu vou até tirar, eu acho que não vou especificar só para ver o que acontece. Vamos ver. Ó, tá? Então, ele já cria aqui pra gente as duas curvas. O que eu gosto é de adicionar aqui esse Sensor Color também sendo Strata, para que o dado censurado, ele fique da mesma cor da curva. Eu acho que fica mais legal, quer ver? Ó, já ficou mais legalzinho, eu acho. Outros ajustes que eu fiz aqui foram, basicamente, acho que adicionar aqui o nome, né? Então, por exemplo, aqui a gente teria que colocar aqui o color, aqui tá sendo dado pelo tratamento, para não chamar Strata ali. E a gente tem que mudar também o fill, que é o preenchimento para tratamento, para juntar essas legendas, ó. Então, foi isso que eu fiz aqui, ok? De resto, deixa eu só pensar se tem algo... Ah, eu tinha colocado para a legenda ficar embaixo do gráfico. Vou copiar e colar isso aqui para vocês entenderem, mas aí isso aqui é bem opcional. Eu troquei para essa legenda ficar embaixo do gráfico e o título da legenda ficar acima, quer ver? Ó. Então, fica aqui, não tratado e o tratamento aparecendo em cima. Foi essa modificação que eu fiz. De resto, você viu, é basicamente o que a gente já tinha discutido, né? Então, a parte de separação, então, de quanto em quanto eu quero que apareça a legenda, esse tipo de coisa. A segunda, então, tá feito. Pelo Serve Miner, de novo, a gente vai copiar e colar aqui para eu te mostrar que é quase a mesma coisa que a gente já fez, com poucas diferenças. Então, aqui, com relação ao Serve Miner, vou trocar aqui para EKM TRT. E eu acho que é basicamente isso. Vamos ver. Tá. Opa, ele tá reclamando aqui que eu coloquei que o Legend Labs aqui é total, só que na verdade ele agora tem 2 grupos. Então, eu vou colocar aqui... Vou deixar primeiro sem legenda, viu? Vamos deixar sem para ver o que acontece. Opa. Ó, pronto, né? Já ficou bem razoável. Acho que, inclusive, eu não tinha feito grandes mudanças além disso, né? Tinha basicamente mantido do jeito que estava. Então, aqui a gente tem para os não tratados e para os tratados, ele já fez com as cores de acordo com o grupo. Tá colocando aqui a quantidade total e a porcentagem que tá em risco. Bem legal. Por que ele traçou a linha mediana só para o grupo não? Como a gente já conversou, porque esse é o único grupo que apresentou um tempo mediano aí. Enquanto que para o tratamento sim, esse tempo mediano nunca foi atingido. Veja que no final do estudo ainda está aqui em 70% a probabilidade de sobrevivência. Na verdade, tem só um detalhe aqui. A gente pode pedir para ele colocar o valor de P nesse gráfico. A gente coloca aqui, ó, P-val true. E aí ele vai colocar o valor de P daquela comparação do log rank. No entanto, eu não amo de paixão isso aqui, porque eu acho que ele fica muito grande. Eu tentei descobrir como mudar o tamanho, não encontrei na documentação como mudar o tamanho desse texto. Então, assim, eu não achei interessante, mas achei que podia ter mais opções aí pra gente mexer. Bom, a terceira opção é o GG Serve Fit, de novo para te mostrar que a gente não está mexendo muito na estrutura que a gente já detalhou. Eu vou simplesmente copiar e colar aqui e a gente vai fazer pouquíssimos ajustes. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui é apagar essas coisas que eu coloquei que a cor era azul, porque agora eu quero que ele atribua a cor de acordo com o grupo, que é o que ele vai fazer por padrão. Depois disso, eu acho que todo o resto vai ficar igual ao que já estava. Vamos só ver se é isso mesmo. Vamos rodar aqui, ó. Pronto. Deu tudo errado. Já sei por quê. Porque aqui eu não mudei, né? Para ser o treatment. Então, tipo, eu tava usando ali o que é o EKM, né? O sem o tratamento. Agora sim vai dar certo. Então, aqui ele vai criar a linha para o tratamento sim e para o tratamento não. E ele cria aqui também para a gente a tabela, né, de risco e quantidade de eventos para cada ponto no tempo, tanto para o tratamento não quanto para o tratamento sim. Então, foi assim que ficou esse gráfico lá no final da história.
Todo o resto, pelo que eu tô conferindo aqui, tá idêntico, então na minha colinha aí não tem nada de muito interessante. Então é isso, a gente criou o gráfico. Vou voltar aqui no primeiro, que é meu favorito. Eu imagino que você deve estar pensando por que ela gostou mais desse. Acho que quase ninguém vai ter esse como favorito, mas enfim, você percebeu que eles são bem parecidos, né? Então, só pra gente fazer uma breve discussão aqui. A gente viu pelo teste LogRank que tem uma diferença significativa entre os grupos tratado e não tratado. Como que a gente vai interpretar isso olhando para essa curva de sobrevivência? O que a gente vê aqui é justamente uma sobrevivência muito maior ao longo do tempo, uma probabilidade de sobrevivência maior ao longo do tempo para o grupo tratado em comparação ao grupo não tratado. Então, o grupo não tratado, se a gente pega, por exemplo, aqui no momento 1000 dias, ele tem aqui uma probabilidade de sobrevivência abaixo aqui dos 60, né? Menor que 60%, eu chutaria aí olhando. Enquanto que o grupo tratado está com uma probabilidade de sobrevivência perto de 75%. E essa diferença entre eles, ela surge logo no começo, né? Se a gente pensar aqui em intervalos de confiança não se sobrepondo, logo aqui nos 250, 500 dias, a gente já tem uma diferença e ela só vai ampliando ao longo do tempo. Portanto, a gente tem aqui uma diferença estatisticamente significativa entre esses grupos. Inclusive, eu não comentei com você, mas se você tiver interesse, por exemplo, eu estava tentando chutar aí a probabilidade de sobrevivência aos 1000 dias, tal, a gente poderia simplificar nossa vida e colocar aqui, ó, times, e colocar, eu quero ver qual é a probabilidade aos 500 e aos 1000 dias. E aí a gente vai ver as tabelinhas especificamente para esse momento. Então, aos 1000 dias ali, a gente tem para o grupo não tratado uma probabilidade de sobrevivência de 57,3%. E para o grupo tratado, uma probabilidade de sobrevivência de 77%, ou seja, bem maior. Enquanto que no momento 500, a gente já tem uma diferença, porque as pessoas não tratadas estão aí com uma probabilidade de sobrevivência de 70,9% e as tratadas de 83,2%, ou seja, bem mais alta. E veja que ele também calcula aqui, mostra pra gente o intervalo de confiança para cada um desses momentos, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, que agora você saiba criar curvas de sobrevivência no R, que você consiga criar esse estimador Kaplan-Meier, que isso seja útil para você. E a gente se vê numa aula futura para falar justamente sobre regressão de Cox e interpretação de hazard ratio. Como sempre, se você curte esse conteúdo, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, manda para os amigos, me ajuda a divulgar esse canal, que isso é super importante para ajudar o canal a crescer. Além disso, eu também produzo muito conteúdo de estatística lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Então, se quiser, me segue por lá também. É isso, até mais!